Oi, estou voltando aqui com Principiante Espírita, na segunda parte, que é o homem na vida terrena, né? O que o Espiritismo pode ajudar a gente na nossa vida terrena. E hoje eu vou para as perguntas 120, para os parágrafos 125, 126 a 128. E começamos assim. Por que não conserva o homem a recordação das existências anteriores? Não seria isso necessário ao seu progresso posterior? Posto que um véu encobre em cada nova existência a vida anterior do espírito, não perde ele as suas aquisições, apenas esquece a maneira por que as fez. E se longos parecem os sofrimentos da vida, como não seriam piores se a eles se juntasse a lembrança dos sofrimentos passados? Então, vamos aqui dar uma... Isso é uma pergunta que frequentemente se faz os questionadores quando estão aprendendo, né? Por que a gente esquece o aprendizado passado, né? Porque muitas vezes nós não teríamos condições de enxergar o que nós mesmos fizemos. Então, tem uma passagem no livro do André Luiz, em que Laura, que é a mãe de Lísias, né, que é a dona da casa onde o André está se hospedando, ela conversa com o André Luiz que ela vai voltar a reencarnar. E aí ele pergunta, mas por quê? Por que a senhora não fica mais tempo aqui em nosso lar? E aí ela diz o seguinte: eu e meu marido, o marido dela já tinha reencarnado, já tinha vindo, né? Estava antecedendo ela. Eu e meu marido estávamos muito bem aqui, de repente nós começamos a ter algumas... os dois, ao mesmo tempo, e em momentos distintos, terem assim alguns flashes de recordação. E aí eles foram conversar lá com Clarencio, e o Clarencio autorizou eles, olha bem, eles já desencarnados, a terem acesso a 300 anos de memória. Só que esse acesso, primeiro eles iam num lugar e liam, para poder se preparar para ter contato com o que eles fizeram. Só depois de ter lido e ter, digamos, se acostumado com esta história, é que eles puderam ter acesso à recordação do que eles fizeram. E aí, nesse momento, se torna imperativo, eles exigem de si mesmos retornar à Terra para, digamos assim, sanar, né, o erro. E tipo assim, se eu te prejudiquei, eu tenho que ir lá para te ressarcir, né? Então, ressarcir a terra, ressarcir um companheiro, um grupo familiar, um grupo de inimigos e adversários, seja o que for. E aí os dois planejam, né? Voltar à Terra. Então, o marido dela já estava encarnado e ela estava se preparando para reencarnar, para que eles dois juntos, novamente na Terra, cumprissem esse mandamento da sua própria consciência. Vou remeter vocês a um texto que eu li hoje, inclusive, do Vinha de Luz, é o 94, Escritura Individual, em que o Emmanuel discute essa parte de livre-arbítrio e fatalidade, ok? Eu vou deixar um card por algum lugar aqui. Questão 127. Qual a origem desse sentimento chamado consciência? É uma recordação intuitiva do progresso realizado em existências anteriores e ainda das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar-se, as quais, como homem, muitas vezes esquece. Então, aqui o que acontece? Nosso esquecimento, ele não só se relaciona às nossas faltas pregressas. Ele se relaciona, o nosso esquecimento, às provas que nós pedimos para passar. Nós temos uma vaga intuição daquilo que devemos fazer aqui, daquilo que nós devemos, das decisões que nós deveríamos tomar.
Por isso, no momento em que a gente toma uma decisão errada, imediatamente a nossa consciência nos acusa. Mesmo que a gente queira fingir que não está ouvindo, ela em algum momento ela diz para você, tá? O Rossandro Klinger, ele tem uma frase muito legal que é assim: quando você está na dúvida do que fazer, é porque você vai errar. Porque quando a coisa é correta, a tua consciência ordena e você faz sem ter menor dúvida, né? Então, por exemplo, se for para fazer uma caridade, você não tem dúvida nenhuma que aquela pessoa está precisando de uma comida, você tem que dar um prato de comida para ela. Quando você entra em dúvida, e aí entra o exercício do livre-arbítrio, é justamente para não cumprir o nosso dever, né? O Trigueirinho também diz isso: o livre-arbítrio só existe para burlar a lei, porque todos os reinos cumprem a lei divina, todas as leis respeitam todos os reinos, né? O vegetal cumpre seu papel de nutrir toda a humanidade, todas as espécies, né, que existem sobre a Terra, de purificar o ar. Ele cumpre sem reclamar, ele não desvia um ceitil daquilo que ele tem que fazer. Os animais, a mesma coisa, eles procriam, progridem, servem de alimento para a gente, uns para os outros, cumprindo seu papel na natureza. O único que tem essa renitência em cumprir o seu papel é o ser humano através do seu livre-arbítrio. Mas se fosse para cumprir a lei, ele não precisaria do livre-arbítrio, né? Então, o que Deus quer é que você use o seu livre-arbítrio para fazer o que é correto, né? Porque normalmente o livre-arbítrio é usado para fazer o incorreto. Então fica aí esses bizus que eles dão, que eu gosto muito, porque às vezes você está em crise de consciência sobre o que fazer, e essa dica do Rossandro é excelente. Você só fica na dúvida quando você quer fazer o errado, né? E a consciência te manda fazer o certo, mas você quer, teu ego quer fazer o errado. 128. O homem possui o livre-arbítrio ou é sujeito à fatalidade? Essa é a grande questão existencial, né? Se o homem fosse sujeito à fatalidade, ele não teria responsabilidade pelo mal que ele espalha, nem mérito pelo bem que ele pratica. Então, toda punição seria injusta e toda recompensa seria um contrassenso. No homem, o livre-arbítrio é uma consequência da justiça divina. É um atributo que o dignifica e o eleva acima dos outros seres. E isso é tão real que a estima dos homens entre si é baseada na admissão do livre-arbítrio. O homem que por enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo perde essa faculdade acidentalmente, ou é lamentado ou é desprezado. O materialista que subordina ao organismo todas as faculdades morais e intelectuais reduz o homem à condição de autômato, sem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Aí o Kardec aqui ele nos remete para a Revista Espírita do ano de 1861, La Tête de Garibaldi, e para de 1862, Frenologia Espiritualista e Espírita. O que acontece aqui, gente? Como eu disse, isso aqui contradiz um pouco do que o que eu disse, né, um pouquinho anterior. Mas, na verdade, é uma contradição só aparente. Vamos lá. O que é a fatalidade? Não é a consequência de um livre-arbítrio? Então, se você optou por cometer acertos, a fatalidade qual será? Você vai abrir caminhos de simpatia, caminhos de ajuda e de auxílio. Então, qual é o exemplo que eu vou dar? Isso aí, olha, André Luiz fala isso em Nosso Lar. 90% das lições que a gente lê em Nosso Lar tem a ver com intercessão. Os espíritos mais adiantados, que trabalharam mais pelo bem comum,
pela humanidade, pela fraternidade, eles oferem maiores simpatias para pedir depois por outras pessoas. Então, a mãe de André Luiz, que era um espírito elevado, consegue, através da sua dedicação ao próximo, a simpatia, por exemplo, de Clarencio. E é Clarencio quem vai acompanhar André Luiz quando André Luiz está no umbral e é quem vai recebê-lo e tutelá-lo em nosso lar. Mas isso porque a mãe dele intercedeu. E ela tinha trabalho no bem para sustentar isso, certo? Essa simpatia comum. O próprio Valdo Vieira era um grande crítico, né? Ele foi um médium espírita e muitas das obras do André Luiz vieram também da sua lavra, da sua mediunidade. Depois ele abandona o espiritismo, o movimento espírita, e ele vai estudar conscienciologia, vai abrir esse ramo científico da projeção consciente do espírito e da sua consciência lúcida. E nos últimos anos que eu tive a oportunidade de assistir as tertúlias dele no YouTube, ele bate muito nessa tecla, que o caminho da evolução da consciência é o assistencialismo. É você ajudar o máximo que você puder, o máximo de pessoas que você tiver à sua frente. Não só pessoas, causas, causa ambiental, causa animal, dedicar-se ao bem em geral, à instrução em geral, certo? E Valdo Vieira, ele atacava a religiosidade, ele dizia que isso tudo era balela, que o que valia mesmo é a consciência lúcida, esclarecida. E ele mesmo tinha que render o seu preito à assistencialidade, que não bastava as tarefas de esclarecimento, que ele chamava de tares, mas também as tarefas de consolação, que eram as tacões. E ele reconhece, ele diz que Chico Xavier, por exemplo, muito embora não tenha se dedicado tão a fundo nas tarefas de esclarecimento, autoesclarecimento, mas tenha sido um completista. Completista significa aquele que não precisa mais passar por provas reencarnatórias sobre um determinado ponto da sua evolução. Que ele teria sido um completista nas tarefas de consolação. Então, e a gente vê isso claramente, Chico dedicou sua vida a consolar o outro, através da sua mediunidade, dos livros e tudo. Mas eu tenho minhas discordâncias do Divaldo neste ponto, porque eu acho que através dos livros que a gente vê, os ensinamentos de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros, houve sim uma tarefa de esclarecimento da humanidade. E ele contribuiu bastante. E acho que a primeira pessoa a se esclarecer com o ensinamento dos espíritos é o próprio médium, O primeiro ouvido a ouvir, é o primeiro olho a enxergar. Então, nesse ponto, eu divido do Valdo Vieira. Acho que o Chico, sim, teve um grande mérito nas tarefas de esclarecimento. Mas isso aí é opinião, Opinião é igual umbigo. Todo mundo tem o seu e mostra quando quiser. Então, gente, ficou o Principiante Espírita nesses 3 pontos. Eu tenho alguns vídeos que estão relacionados com isso, Como eu já disse, no Vinha de Luz 94, Escritura Individual fala sobre livre-arbítrio e fatalidade. E eu pretendo fazer alguns vídeos depois na série Nosso Lar sobre esses ensinamentos, ação e reação e leis de causa e efeito, que é muito bem trabalhado em toda a obra de André Luiz, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Qualquer dúvida, qualquer interpretação, qualquer comentário, acréscimo, contribuição, fiquem à vontade para fazer aí nos comentários, entrar em contato comigo e tudo, tá bom? Boa semana!